Olá, pessoal. Vamos agora demonstrar as fórmulas de área do triângulo equilátero e do hexágono regular neste vídeo, tá? Bom, a área de um triângulo é bem tranquilo, né? Todo mundo lembra. É base vezes altura dividido por 2. Ok. Mas nós vamos pensar no triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? É aquele, qual a característica? Possui os três lados de mesma medida, L, L, L. Bom, nós vamos conseguir uma fórmula, que é essa daqui, tá? Nós vamos demonstrar. A área de um triângulo equilátero é o lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Veja, essa forma não depende da altura aqui. Então, dá para resolver mais rapidamente, tá? Então, vamos ver como que a gente chega nessa fórmula. Muito bem. Vamos analisar aqui. A área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Bom, a base aqui é o L, né? A altura eu não tenho, né? E nós vamos tirar, então, a altura em função do L para que na fórmula não precise colocar a altura. Veja como nós vamos fazer. Vamos traçar aqui a altura no triângulo equilátero, aqui é 90 graus, certo? Observamos que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, tá? Então, eu destaquei ele aqui, ó. O triângulo retângulo está aqui, ok? Muito bem. Vamos acompanhar. Aqui a medida é L. Essa metadinha aqui, ó, esse segmento desse triângulo retângulo que eu destaquei, se aqui é L, tá bem no meio aqui, esse ponto, né? Ponto médio. Se aqui é L, a metade é L sobre 2. Então, nós vamos escrever aqui L sobre 2. Muito bem. E agora, eu quero achar justamente esse segmento que vai ser a altura. Vamos colocar aqui, tá? Bom, então, quando a gente quer achar o A em função de L, né? É um exercício literal que nós estamos demonstrando uma fórmula, né? Tem que saber álgebra, aplicar a álgebra aí. Bom, aqui nós identificamos um teorema, ou um triângulo retângulo, em que nós queremos achar o A, que aqui no caso é um cateto. Aqui é a hipotenusa, que é de frente para o ângulo reto, aqui é o outro cateto. Quando a gente tem dois lados e quer determinar um terceiro num triângulo retângulo, que teorema nós vamos usar? Teorema de Pitágoras, que fala hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos aplicar essa fórmula aqui então, tá? Então, Pitágoras. Tudo é literal, né? Mas vamos lá, para a gente chegar na fórmula. Qual é a hipotenusa? Que está de frente do ângulo reto. Então, L ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um cateto é A ao quadrado e o outro cateto L sobre 2 ao quadrado. Vamos desenvolver, né, essa equação e para a gente isolar o A. Muito bem. Então, vai ficar, esse daqui está somando a inversa, né? Mas vamos, antes de passar para lá, antes de aplicar a inversa, vamos elevar ao quadrado. L ao quadrado e aqui 2 ao quadrado, 4. Porque uma fração ao quadrado, você eleva o numerador e eleva o denominador. Muito bem. Agora, nós vamos deixar tudo que é L de um lado, que é A do outro, né? Para isolar o A. Então, vai ficar L ao quadrado, aqui é positivo, né? Negativo, é igual a A ao quadrado. Mas eu quero A, a gente pode trocar de lugar um com o outro aqui, não vai ter problema, né? Então, vai ficar A ao quadrado é igual... Aqui já vou colocar em evidência o que tem em comum nos dois termos, né? Tem uma diferença, o L ao quadrado tem aqui, L ao quadrado. Então, eu coloco em evidência e, dentro do parênteses, o resultado da divisão daquele por esse que você pôs em evidência. L ao quadrado dividido por L ao quadrado, 1. L ao quadrado sobre 4 dividido por L ao quadrado dá 1 sobre 4, certo? Bom, aí vai ficar A ao quadrado é igual... Vamos fazer a conta aqui. 1 menos 1 quarto. 1 é 4 quartos. Fazendo MMC, que é 4, né? 4 quartos, né? Posso escrever 1 como 4 quartos. 4 menos 1, 3 quartos. Então, vai ficar L vezes 3 quartos.
E agora, eu quero achar o A, que está ao quadrado. A igual mais ou menos raiz quadrada do que está na frente. A gente aplicando a inversa, certo? Inversa do quadrado é raiz quadrada. A igual, vou pegar aqui só o positivo, né? Apesar de que o menos também é resposta para essa equação, vou pegar só o positivo porque é um problema geométrico. Não tem sentido numa base negativa, tá? Por isso que eu vou pegar só o positivo. Então, vai ficar... Aí, esse L ao quadrado da L, né? Sai da raiz, porque aqui é 2, aqui é 2, então sai da raiz. Esse 4, também a raiz de 4 é 2. E o 3 não sai da raiz porque não dá uma raiz exata, certo? Ah, então eu achei... Agora, o que eu achei aqui? Eu achei a altura. Aqui no caso, esse A, vamos voltar aqui agora, tá? Vamos voltar aqui. Então, essa altura, o valor é L raiz de 3 sobre 2. Essa é a altura do triângulo equilátero. Vamos voltar aqui na fórmula, então, para terminar aqui de deduzir. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, a área de um triângulo equilátero será base, a base aqui, no caso, é tudo isso, né? Nós estamos pensando aqui no triângulo equilátero. É L vezes altura, vezes L, raiz de 3 sobre 2, tudo isso dividido por 2. Muito bem, vai ficar como? L vezes L, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, está dividindo por 2. Então, é fração sobre fração, aqui é 2 sobre 1. O que é uma divisão de fração? É vezes o inverso da de baixo. Muito bem, chegamos então na fórmula. A área do triângulo é L ao quadrado, raiz de 3, 2 vezes 2, 4. Ok? Vale a pena memorizar? Sim, mas também é bom saber demonstrar. Vamos agora ver a fórmula do hexágono regular, que também é muito pedido nos exercícios, tá? Principalmente em FUVEST e Unicamp. Vamos ver aqui, o hexágono regular. Por que chama regular? Porque tem todos os lados têm mesma medida. Sempre que eu colocar o nome de um polígono regular depois, tem a mesma medida. Então, hexágonos são 6 lados de mesma medida aqui, tá? Bom, qual será a área? Então, primeira coisa, vamos traçar aqui, para achar essa área, vamos traçar as diagonais, tá? Quando você traça as diagonais, você obtém quantos triângulos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, ótimo. Esses triângulos, eu te digo que são equiláteros. Aí você vai falar, nossa, então é só fazer 6 vezes a fórmula do triângulo equilátero, que é essa daqui que a gente acabou de demonstrar. Mas eu quero demonstrar para vocês por que realmente é um triângulo equilátero. Vamos ver. Olhando assim, visualmente parece que são 3 lados iguais. Bom, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se são 3 ângulos iguais, 3 lados iguais e também 3 ângulos iguais, 180 dividido por 3 daria 60, né? Temos que demonstrar que cada ângulo desse é 60 graus, para ter certeza que é um triângulo equilátero. Veja, e realmente é. Veja, por exemplo, então aqui eu destaquei, pus maior esse triângulo. Vamos, alfa. Alfa tem que ser 60. Ângulo interno, né? Veja, a volta completa aqui, quanto que dá? Uma volta completa é 360 graus. 360 graus, se são 6 ângulos aqui, dividido por 6, cada um desse, dá 60 graus. Logo, achamos o alfa, aqui é 60 graus. Muito bem. Agora, vamos ver por que esse ângulo aqui é 60, que seria o beta. Ângulo, chamei de beta. Ângulo interno, vamos pensar no ângulo interno do hexágono regular, tá? Por quê? Se a gente achar esse ângulo aqui, veja bem, a gente achar esse ângulo, dá para perceber que o ângulo do triângulo é exatamente a metade desse ângulo interno aqui do hexágono,
tá? Que nem eu coloquei aqui, ó, ângulo interno dividido por 2. Então, teria que dar 120. Bom, como que nós vamos chegar à conclusão que é 120? Como que a gente acha um ângulo interno? Gente, tem uma fórmula, mas eu vou fazer diferente aqui, vou demonstrar, tá? Você pega um dos vértices e, partindo dele, você vai até os outros vértices, tá? Do hexágono. Muito bem. Quantos triângulos nós conseguimos formar? 1, 2, 3, 4. 4 triângulos, certo? Muito bem. Qual é a soma, então? Veja, se a gente somar todos esses ângulos desses triângulos, vai dar a soma total dos ângulos do hexágono, tá? Então, nós temos que somar ângulos de 1, 2, 3, 4 triângulos, tá? Então, é 4 vezes mais as somas. Soma dos ângulos de um triângulo é sempre 180 graus. Também sabe-se isso lá da geometria, né? Comecinho da geometria. Pode ser demonstrado isso também, mas não vai dar tempo aqui de demonstrar. Então, aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4, 4 triângulos, 4 vezes 180 graus, que é a soma dos ângulos desses triângulos. E essas são as somas dos ângulos. Veja bem, para eu achar um dos ângulos aqui, eu tenho a soma, que é 4 vezes 180. Quantos ângulos tem aqui no hexágono? 6. Então, eu tenho que dividir por 6 para achar a medida do ângulo interno do hexágono, certo? Bom, 180 por 6 aqui dá 30, fazer uma simplificação. 4 vezes 30, 120 graus, como a gente estava esperando que fosse. Porque se o ângulo aqui é 120, né? Aqui no caso, a metade, que a gente vê que é exatamente na metade, a bissetriz aqui, esse ângulo aqui vale 60 graus. Vamos colocar aqui então, 120 por 2, 60 graus. Dessa maneira, a gente percebeu que aqui é 60 graus, aqui também é 60 graus, por quê? Porque para completar os 180, 60, 60, 60. Ah, então concluímos o quê? Logo, o hexágono regular é composto por 6 triângulos, o quê? Equiláteros. Muito bem. E aí, então, nós vamos colocar a fórmula do hexágono, a área do hexágono. Vamos pegar aqui a área do triângulo equilátero. Dado o seu L, vai ser 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Simplificando aqui, por 2 aqui dá 3, por 2 dá 2. Então, vai ficar 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Né? Ou, vamos pegar aqui então, ou, sem simplificar, talvez seja até mais simples, 6 vezes a área do triângulo equilátero. Ok, pessoal? Então, foi uma demonstração. Todo literal, pode ter um pouco de dificuldade por ser literal. Vamos tentar memorizar essa fórmula, principalmente, que é a área do triângulo equilátero, e lembrar que o hexágono regular é formado por 6 triângulos equiláteros, e aí bastará multiplicar por 6 a fórmula do triângulo equilátero para ter a área do hexágono regular, que é muito pedido nos vestibulares. Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição. Até o próximo vídeo.